Programa Jogo Aberto de volta. Hoje a gente está tratando do Setembro Amarelo, né? Uma campanha importante. Todo mês de setembro ela é realizada, todo ano, de prevenção, conscientização ao suicídio. Ô Tamile, e a campanha? Conta pra gente um pouco, fala um pouco pra gente da campanha. Campanha Setembro Amarelo, eu acho que não tem como falar de Setembro Amarelo sem contar a história do Mike. Exato. Por que é o amarelo, né? Isso. O Mike é um jovem que se suicidou em 1994 lá nos Estados Unidos. E ele tinha um carro amarelo. Então a característica do Mike ficou a cor amarela. E quando ele se suicidou, os amigos dele começaram a ir nos eventos da escola com algum item amarelo, um lenço, um laço, e isso para lembrar o Mike, né? E aí teve um evento muito grande na cidade e eles fizeram cartõezinhos amarelo com as últimas frases da mãe do Mike antes dele se suicidar. Olha só. Que dizia assim: por favor, não faça isso. Por favor, peça ajuda. E a intenção desse cartãozinho era a pessoa que receber passar para uma outra pessoa. Assim, eles fariam uma corrente infinita, né? E essa ação tomou uma proporção tão grande que, passado alguns meses, a mãe do Mike começou a receber ligações e e-mails de pessoas que iriam se suicidar e não cometeram suicídio porque procuraram ajuda. Olha, né? Que coisa importante. Então, desde então, o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, descobriu isso, né, e trouxe o Brasil no mês de setembro, por isso Setembro Amarelo. E todo ano no Brasil, o Setembro Amarelo, em setembro a gente intensifica as intervenções, as conscientizações, né, as sensibilizações em prol da prevenção do suicídio. Exatamente isso que a gente ia abordar. Esse trabalho tem que ser feito o ano todo, né? Claro que ele é intensificado. A gente intensifica. Esse mês vocês fizeram atividades, a distribuição de material, né? Como é que foi isso aí? A nossa equipe pensou com muito carinho em como nós iríamos falar sobre isso, sensibilizar, e aí a gente elaborou mini folders, né? Marcadores de página, com os principais canais de ajuda, tanto externo, né? E os que o HU oferece para os colaboradores dentro do hospital. E aí a gente distribuiu e passou nos setores conversando com os colaboradores e nos colocamos à disposição mesmo, para se precisar, peça ajuda. Até porque, né, gente, não é porque é um hospital que tem milhares e milhares, centenas, eu diria, centenas de funcionários que estão livres disso, não é, doutor? Principalmente em ambientes tensos, ambientes estressantes. Eu me lembro na pandemia, quantas e quantas reportagens nós não fizemos lá, tinham equipes específicas de psicologia para atender servidores da saúde que ficavam ali deprimidos diante às vezes até da impossibilidade de tentar salvar uma vida. Então o ambiente não está livre disso, né? Não, de forma nenhuma. Se você analisar as estatísticas, você consegue encontrar facilmente que os estudantes de medicina e os médicos incluídos são um grupo de risco para suicídio. Olha aí. A prevalência é bem maior, né? Você tem muito comumente relatos de estudantes bastante depressivos, que começam a ter ideação suicida, que a gente acaba acolhendo e atendendo também essas pessoas, porque entender os critérios diagnósticos, saber como se trata, não te isenta de ter isso. Sim. E não tem classe social também, né? Não é a posição social, é a conta bancária que diz se o indivíduo tem ou não tem depressão, se ele está propenso ou não ao suicídio, né? É verdade. Você tem algumas diferenças estatísticas e alguns estudos que sugerem que em mulheres é algo mais comum acontecer o suicídio ou a tentativa de suicídio em países subdesenvolvidos, países mais pobres, enquanto nos homens em países desenvolvidos e mais abastados. Mas isso é só uma tendência. O fato é que essa doença acomete, como você bem disse, todas as classes sociais, sexos e, infelizmente, faixa etária também. Né? E às vezes nas camadas mais abastadas da sociedade é que tem uma incidência também importante disso, né? Nossa, bastante incidente. As razões muitas vezes são superficialmente outras, mas fundamentalmente as mesmas. Aliás, quando a gente falava das características, me ocorreu uma pergunta, mas a gente estava numa outra vibe aqui. Existem pessoas que tentam disfarçar esse quadro com lapsos de alegria, lapsos de felicidade, para tentar despistar dos pais ou coisa assim? Muito. Infelizmente, esse é um ponto nevrálgico que você tocou, né? Muitas vezes a gente pede a sensibilidade das pessoas aos sinais,
mas é também muito importante que a gente conscientize quem está em sofrimento de que esse sofrimento não precisa ser disfarçado. A gente tem que quebrar o tabu. Todo mundo, em algum momento da vida, vai passar por uma fase mais difícil, de maior sofrimento. Então é importante que, se você que está agora vendo a gente, perceber que está apresentando sinais de depressão, se começou a apresentar ideias de morte, ideias de depressão, procura ajuda, tá bom? Você não está sozinho. Perfeito. E uma coisa que eu acho que também é interessante, o tratamento, né? Ele é exclusivamente em terapia, ou ele também chega a ter a necessidade de medicamentos para tratar isso? Tem um Depressão, principalmente, que gosta de dizer que o medicamento lembra o nosso organismo o que ele é capaz de fazer, no sentido de voltar àquela normalidade química que ele previamente tinha. Então, muitas vezes sim, a gente se vale de psicofármacos para reequilibrar a química cerebral, que em muitos pacientes está desequilibrada, com uma baixa de serotonina, baixa de endorfina. Há um mecanismo químico por trás também. Mas a psicoterapia é fundamental para trabalhar as causas que levaram a pessoa a se sentir dessa forma. Perfeito. Então, o tratamento farmacológico, digamos assim, é num nível um pouco mais avançado, né, da questão. Porque você consegue, de repente, recuperar uma pessoa só na base do consultório, digamos, da conversa, ajuda da família, equipes como a equipe multidisciplinar, não é, doutora? Vocês têm casos assim que a pessoa saiu, simplesmente saiu da depressão, tem isso? Tem, com o manejo, né, da psicologia, né, com o manejo do tratamento terapêutico ali, mas geralmente a gente parte para algum farmacológico até estabilizar aquele paciente. Perfeito. A gente está caminhando para o final do programa, mas eu sei que você me pediu para lembrar de um período de inscrições. O que está rolando aí para as pessoas? O que está rolando? Esse mês está rolando a primeira jornada da Liga Acadêmica de Saúde Mental da UEL, e nós estamos com as inscrições para todos os profissionais da saúde até o dia 2. Que ótimo. Quem pode participar? Só profissional de saúde? Só profissional da saúde. Acadêmicos também? Acadêmicos, inclusive acadêmicos. Isso é muito bom. E isso lá no Instagram da Lasmen UEL, tá lá o link da inscrição. Perfeito. Quero agradecer muito a presença de vocês e queria que o doutor Eduardo deixasse um recado. A gente usou aqui, o tema esse ano é Peça Ajuda? Se precisar, peça Se ajuda. precisar, peça ajuda, Isso. porque ela falou até quando ela lembrou como nasceu, né, a campanha do Setembro Amarelo. Mas eu queria que deixasse um recado, principalmente para os pais, um alerta, uma mensagem de que sempre há possibilidade da gente encaminhar uma pessoa dessas para um tratamento, para uma conversa, para tentar salvar essa vida. Perfeito. Eu acho que se eu puder deixar um recado para quem está em casa agora, vendo o programa e de repente está se sentindo triste, ou percebe que alguém em casa, ou si mesmo, está se sentindo sob, quem sabe, ideias de morte, ou pensando que o suicídio pode ser uma saída para os problemas que você está atravessando, o recado que eu gostaria de deixar é: fica com a gente. Tudo passa, inclusive isso vai passar. Procura ajuda, procure informação, busque auxílio de quem você confie, procure um médico, pode ser o posto de saúde, uma UPA, um médico que você confie, um psicólogo, qualquer profissional da saúde, e procure essa ajuda, porque a gente está aqui para ajudar você. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Tamile. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês lá. Obrigado. Tomara que tenhamos frutos desse trabalho, que o fruto disso é poupar vidas. Isso mesmo, salvar vidas. Obrigado, querida. Boa noite. Boa noite, doutor. E o programa volta na semana que vem com outro tema e com outro convidado ou outros convidados também aqui na TV Tarobá. Fique agora com o Jornal da Band. Eu volto na segunda-feira com a Primeira Hora. Tchau.